Sexto ano, bom dia. E aí, como foi a noite? Maravilhosa? Então, vamos dar início mais uma aula das nossas aulas virtuais, né, gente? Do nosso dia a dia, tá? Antes de começar, eu quero avisá-los que sexta-feira nós temos uma aula. Das sexta-feira, a aula vai ser online, viu? É na primeira hora, né? Então, já sabe que é 7h30, 8 horas, mais ou menos, eu estarei começando. 8 horas, para vocês dormirem mais um pouquinho, tá bom? Então, 8 horas eu estarei começando a nossa aula online para falar sobre o trabalho, tá? A segunda parte do trabalho que vocês já começaram a fazer, acredito que sim, né? Então, sexta-feira, na primeira hora de aula, será online. Fiquem atentos por conta do trabalho. Então, hoje, o assunto de hoje é encontro vocálico. Aí nós vamos falar. Quando nós falamos de encontro vocálico, nós falamos das vogais, tá? Vocálico, vogais. É o encontro de vogais. Daí nós vamos falar sobre ato, ditongo e tritongo. Foi assunto que vocês já viram lá no 5º ano, né? Não é novidade, ele não tem mudança nenhuma. Sempre quem foi ditongo será, quem foi ato sempre será, e quem foi tritongo sempre será tritongo, tá? Não tem mudança nenhuma. Então, o que é, vamos começar pelo ditongo. Então, chamamos de ditongo o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. Por exemplo, a palavra boi. Nós temos boi, vogal e semivogal, tá? Quantas semivogais nós temos dentre as vogais? As vogais são A, E, I, O e U. Então, dessas 5 vogais, nós retiramos 2, que é a letra I e a letra U, que são semivogais. Mas nem em toda ocasião elas são semivogais, tá? Quando é que a letra I e a letra U são semivogais? Quando elas estão em uma sílaba junto de uma vogal, que ela tem o som mais fraco do que a vogal. Como na palavra boi, eu pronuncio boi, eu não pronuncio boi, não é? Então, este I, como ele tem o som mais fraco do que a vogal O, então, esse I, ele é semivogal. Quando eu digo país, esse I, ele não é semivogal mais, porque ele tem o som forte tão quanto a vogal. País, não é? Pau, pau. O A, eu só ouço o som do A. O som do U não dá para escutar direitinho. Então, este U, ele é semivogal. Baú, este U não é mais semivogal, ele já passa a ser vogal. Porque ele tem o som forte, tão quanto a vogal. Então, gente, nós temos 5 vogais, A, E, I, O e U. Dessas 5 vogais, o I e o U, em certas ocasiões, eles são semivogais. Então, quando é que eles são semivogais? Quando eles estão junto de uma vogal com o som mais fraco do que a vogal. Então tá, a palavra boi, onde é que está o encontro vocálico? O, I, boi, né? 2 vogais, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Leite,
também, onde é que está o encontro vocálico? E, I. E, vogal e semivogal. Caixa, caixa, duas vogais, né? Caixa, eu ouço o som do I, caixa, caixa, não, só vogal e semivogal, caixa, só ouço o som da vogal. Onde é que está o encontro vocálico? A, I. Agora, país, onde é que está o encontro vocálico? Só não é ditongo, né? É o encontro vocálico, mas não é ditongo. Por que não é ditongo? Porque se eu for separar em sílaba a palavra país, o A fica separado do I. Então, aí eu já tenho um hiato. Então, o que é hiato? É o encontro de duas vogais, ou vogal e semivogal, em sílabas diferentes. País. Então, o A fica em uma sílaba, o I fica em outra sílaba. Então, aí eu tenho um encontro vocálico chamado de hiato. Moeda, a mesma coisa. Moeda. O E fica separado do O. Então, aí eu tenho um encontro vocálico chamado de hiato. Vamos ver outro. Manteiga. Manteiga. O E e o I ficam juntos. Eu já tenho um ditongo. Então, gente, ditongo é o encontro de vogal ou vogal mais semivogal na mesma sílaba. Hiato é o encontro de vogais em sílabas diferentes. E o tritongo é o encontro de semivogal mais vogal mais semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra Paraguai. Paraguai. Eu tenho o como semivogal e o A vogal e semivogal. Paraguai, eu não pronuncio Paraguai, né? Por isso eu tenho vogal, semivogal, mais vogal. Tenho 3, então aí eu tenho tritongo. Uruguai, a mesma coisa. Uruguai. U, A, I, 3. Então eu tenho tritongo. Saguão, eu tenho o A, saguão. Tenho A, vogal, U, semivogal, e o O também, que tem a pronúncia de U, semivogal. Saguão, tá, gente? Então, é isso aí. Ditongo, o encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo, o encontro de semivogal, mais semivogal, também na mesma sílaba. Hiato, o encontro de vogais em sílabas diferentes. Então, aí está o assunto que nós vamos trabalhar na atividade de hoje, tá? Vou logo passar a atividade. Só lembrando, assim que fizerem a atividade, vocês enviem, gente, por favor. Não vão esperar a correção para poder enviar essa atividade, tá? Então, aqui é a página 109, tá? Encontro vocálico, hiato, ditongo e tritongo. Primeira questão. Leia a sinopse do livro abaixo e responda às questões. A semente que veio da África. Considerada da África, a árvore da palavra é Andersonia.
existe em todo o continente, partindo da imagem desta árvore como símbolo de união entre os povos. Heloísa Pires, brasileira, juntou-se a artistas africanos para criar este livro. Com ele, as crianças brasileiras vão conhecer algumas histórias e jogos inventados com as sementes de Andansânia, estreitando ainda mais o abraço entre nossos continentes. Letra A. Que relação podemos estabelecer entre o título e a sinopse do livro? Deixem 4 linhas, mas essa primeira eu vou responder com vocês. B. Você sentiu vontade de conhecer o livro após ler a sinopse? Justifique sua resposta. É pessoal. Deixem 2 linhas. C. Separe as sílabas das palavras abaixo, prestando atenção às letras destacadas. Daí nós temos brasileira, ei, destacado, juntou, ou destacado, estreitando, ei, destacado. Então, você vai separar as sílabas. Brasileira, juntou, estreitando, tá? Deixem 2 linhas. D. Como se chamam as letras que estão destacadas e como elas foram organizadas na separação silábica? Como são chamadas as 2 letrinhas que estão destacadas e como elas ficaram na mesma sílaba ou em sílabas diferentes? Tá? É isso que você vai falar. Elas são chamadas de vogais ou consoantes e ficaram na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, como você achar quando você separar em sílabas. Deixem 2 linhas. Agora, separe as palavras abaixo em sílabas, prestando atenção às letras destacadas. Criar, crianças, ainda. Olha a minha pronúncia. Você separa em sílabas, tá? Não, só vai separar em sílabas. Agora, atenção como ficaram as vogais, né? Deixem 2 linhas. F. Como essas letras foram organizadas na separação silábica? As letras destacadas ficaram em sílabas diferentes ou na mesma sílaba? É isso que você vai falar. Letra G. Classifique o tipo de encontro vocálico que há na palavra união. Daí você vai colocar na palavra união há ditongo, tritongo ou hiato. Tá? Para você saber, separe ela em sílaba primeiro. 2 linhas. Segunda, leia os títulos de notícia a seguir, depois responda as questões. Primeiro título: Estabilidade econômica atrai leva de brasileiros o Paraguai. 2. Saguão da Prefeitura cedia 2 mostras com visitações gratuitas. Cedia, vem do verbo ceder. Sediar. Letra A. Com base nos títulos, do que provavelmente tratam as notícias? 2 linhas. B. Essa letra A eu respondo com vocês. B. Em cada um dos títulos, há pelo menos um ditongo, em cada um. Localize-os e copie-os em seu caderno. Daí você vai colocar no título 1, daí você coloca a palavra, qual é a primeira? Atrai, né?
No título 1, daí você coloca atrás, daí separa em sílaba para você poder saber, tá? Veja bem, separe em cada um dos títulos há pelo menos um ditongo. Localize-os e copie-os em seu caderno. Daí você vai ver, aqui nós temos estabilidade econômica, atrás tem brasileiros também, né? Deixa eu ver se tem mais. Tem Paraguai também, daí você vai separando, vai vendo qual que era de tom. Deixe em 4 linhas. Letra C. Separe as palavras abaixo em sílabas e responda quantas vogais compõem o encontro vocálico em cada uma. Daí você coloca Paraguai, daí depois saguão, depois iguais, separando. Daí você coloca o encontro vocálico de cada uma delas é composto por tantas vogais. Deixem 3 linhas. Terceira, classifique o encontro vocálico presente em cada um dos títulos de livros a seguir. Aqui nós temos no primeiro livro o título como O Uruguai. Segundo, heroínas. Daí você vai classificar eles. Primeiro, para você classificá-lo, você vai ter que separar em sílaba, tá, gente? Se você não separar em sílaba, você não vai saber classificar. Daí você separa em sílaba a palavra Uruguai e diz se ele é de tongo, tritongo ou hiato. Heroína. Você separa e diz se é de tongo, tritongo ou hiato. 2 linhas. Página 111. Leia o anúncio publicitário a seguir. Beterraba é bom para o coração. Hortifruti é bom para você. Então, aqui nós temos a beterraba em forma de um coração, né? Por isso que é o título do anúncio. No título não, é um título mesmo. Beterraba é um bom coração. É bom para o coração. Então, ela está em forma de um coração. E a beterraba vem de onde? Lá da frutaria, né? Tem o nome de hortifruti. Olha aí a propaganda. Letra A. Quem produziu esse anúncio? Beterraba é bom para o coração. Quem produziu? 2 linhas. B. Qual é a finalidade dele? Deixem 2 linhas. C. Porque o anúncio afirma que hortifruti é bom para você? Deixem 3 linhas. D. De que forma a linguagem verbal do anúncio dialoga com a não verbal? 3 linhas, não dá, deixem 4 linhas, eu responderei com vocês essa aí. E. Localize nesse anúncio uma palavra com encontro vocálico e classifique-o em ditongo, tritongo ou hiato. Só é uma palavra. 2 linhas. Segunda, releia um trecho da notícia. Telescópio Hubble descobre a estrela mais distante observada até agora. E observe as palavras em destaque. Segundo os pesquisadores envolvidos no estudo, a LS1 fica 100 vezes mais distante que a segunda estrela individual, mais longe da Terra de que se tinha conhecimento até então. Várias linhas de pesquisas na astrofísica poderão se beneficiar da investigação do objeto. Aqui nós temos em destaque a palavra mais, individual, poderão,
beneficiar e investigação. Classifica o encontro vocálico das palavras em destaque em ditongo, tritongo ou hiato. Daí você coloca ditongo, 2 pontos. Daí vê todas as palavras que têm ditongo. Se tiver tritongo, você coloca tritongo, 2 pontos. Coloca todas que tiverem de tritongo. Depois, hiato. Você vê as que tem e vai colocando as palavras à frente. Deixem 2 linhas. B. Leia outras palavras retiradas da notícia. Nêutrons, segunda-feira, monstruoso, muito, dias, efeito. Muito, 2 e efeito. Em seu caderno, separe as palavras acima em sílabas. Primeiro você vai separá-las em sílaba. Deixe em 3 linhas. A outra bolinha, classifique o encontro vocálico de cada uma delas. A mesma coisa. Você coloca ditongos, coloca todas que tiverem ditongo. Tritongo, a mesma coisa. Hiato, as que tiverem, tá? Deixe em 3 linhas. C. O que é possível concluir a respeito do uso do ditongo com base nos trechos desta notícia? Letra A. Que eles são pouco usados em relação aos tritongos e hiatos. Que eles são mais frequentes do que tritongo e hiato. Ou que eles são mais frequentes do que hiato e menos frequentes que tritongos. Ou que eles são mais frequentes do que tritongos e menos frequentes que hiatos. Gente, olha, então aqui está o nosso assunto de hoje, encontros vocálicos, que nós falamos de ditongo, tritongo e hiato. Tem atividade, você vai responder e enviar antes da correção dessa atividade, tá? Tem gente que só envia, quando envia, é depois da correção. Então, façam um jeitinho de enviar antes da correção, tá? E, só relembrando mais uma vez, a aula de sexta-feira, que é a primeira aula, vai ser online, que é para nós falarmos a segunda etapa do trabalho avaliativo, que é o trabalho que vai avaliar a primeira avaliação, ok? Então tá, um bom dia a todos, prestem bem atenção, leiam direitinho para responder a atividade.